Olá pessoas, vamos para o nosso vídeo de hoje. No vídeo de ontem eu falei sobre isolamento do afeto, que é retirar o afeto, retirar o sentimento daquela situação e colocar numa outra instância psíquica. E também comentei que os 3 mecanismos de defesa que vou citar hoje tinham uma relação com o isolamento do afeto. E hoje vocês vão entender por quê. Se você não viu esse vídeo ainda sobre o isolamento do afeto, retorne um vídeo para que você entenda como é esse processo e o que acontece com esse mecanismo de defesa. Hoje eu vou citar 3: intelectualização, racionalização e moralização. Todos eles são muito parecidos e todos eles estão ligados aí com esse isolamento do afeto. Vamos lá. O que é a intelectualização? É aquela pessoa que, diante de uma situação onde estão todos horrorizados, e ela fala assim, até que senti um pouco de raiva, senti um pouco de medo, olha, até que foi uma situação assim difícil. Ou seja, ela intelectualiza, ela vai lá no psíquico dela buscar componentes intelectualizados para poder justificar o seu sentimento. Então é uma forma também de lidar com a situação, de não enfrentar uma situação de tensão, de reduzir aí a sua ansiedade, mas de uma maneira intelectualizada. Seria como se ela explicasse o que ela está sentindo. E também uma forma de falar que a outra pessoa é insensível. Né? Então é uma forma ali de falar para ela, olha, você não entende do seu sentimento. E ela se coloca como uma pessoa que entende. Então a intelectualização vem nesse sentido. Intelectualizar o sentimento, intelectualizar a sua emoção para poder lidar de uma forma mais fácil com a situação que acaba ali trazendo uma tensão, que acaba ali trazendo um desconforto. Mas isso é muito automático. Não dá tempo nem da pessoa praticamente ali sentir algo. Ela automaticamente, o próprio ego dela já entra em ação e retira aquela sensação que poderia causar dor e traz um argumento aí intelectualizado. O segundo mecanismo de defesa é a racionalização. A racionalização também é muito parecida com a intelectualização. Porém, a diferença é, quando a pessoa está racionalizando, ela está aí de forma muito rápida também, trazendo um argumento lógico. Não é algo intelectualizado, como, por exemplo, quantificar, mas é algo lógico. Esse lógico está ligado aí a encontrar uma desculpa para ela mesma e para outra pessoa. E essa intenção de encontrar uma desculpa é justamente para fugir da culpa. É aquilo que às vezes a gente chama de fugindo pela tangente. Ela foge pela tangente, ela encontra uma resposta, encontra algo lógico para justificar uma situação, para justificar um momento ali de ansiedade e reduzir essa tensão. Então, de certa forma, ela mesma tenta se enganar para não sofrer por aquilo que está acontecendo. Temos vários exemplos disso, como por exemplo aquela pessoa assim que diz, isso não aconteceu, mas não era para acontecer. Não é algo que era para mim. A minha vida não compõe isso que estava para acontecer. Não, nem vale a pena isso aí. Tentei, mas eu tentei por tentar, nem vale a pena. Então existem vários argumentos, várias situações, como por exemplo um pai que bate no filho e fala assim, faço isso para o seu bem. Então, são elementos que as pessoas vão utilizando para tentar justificar uma situação. Ela vai racionalizando um processo para que ela não enfrente um outro que traria muita tensão. Vamos pegar esse exemplo do pai que bate no filho. Se o pai tivesse esse sentimento, se o pai não tivesse esse isolamento do afeto, esse ato de bater no filho poderia ser algo que também o ferisse pelo seu sentimento em relação ao filho. Mas, com a racionalização, ele diz, olha, eu faço isso para o seu bem. Outro exemplo que nós temos é aquela pessoa que faz dieta, dizendo que é para sua saúde, para se sentir melhor, quando na verdade ela esconde aí a sua própria vaidade. Ela está lidando com a sua vaidade. Mas demonstrar essa vaidade pode ser algo que ela não queira, que ela não aprecie, porque demonstrar a sua vaidade vai estar muito ligado à sua autoestima. Então o que ela faz? Ela inverte, ela começa a falar aí da sua saúde, por isso fazer dieta. Então perceba que entre a intelectualização e a racionalização há a diferença do componente que está sendo buscado
para justificar aquela atuação. As pessoas que intelectualizam muito, elas são consideradas mais frias, são consideradas pessoas que não são passionais, que não expressam o seu verdadeiro sentimento. E ela mesma, mesmo sem ter que justificar para as outras pessoas, ela mesma utiliza a intelectualização para poder superar uma situação que traria tensão. Já na racionalização, nós vemos a pessoa aí buscando alternativas, buscando justificativas, como aquelas, por exemplo, que dizem assim, isso não aconteceu porque não faz parte da minha história de vida. Então, ou seja, ela está buscando uma justificativa para tentar lidar com, na verdade, o que ela tem por trás, que é uma decepção. Então, ao invés de lidar com a decepção, ela vai tentando justificar, ela vai tentando encontrar respostas, encontrar ali justificativas para poder não sofrer por aquele momento, para reduzir a sua ansiedade, para reduzir a sua frustração por aquilo que não aconteceu. Nós temos também a moralização. A moralização é uma forma de racionalizar, porém trazida como uma ordem, como uma obrigação. Como aquela pessoa, por exemplo, que diz assim, olha, eu estou trazendo todas essas melhorias aqui que é para o bem de todos. Eu estou fazendo isso porque é o meu dever como cidadão trazer isso aqui, fazer aquilo por vocês. Ou aquela pessoa, então, que diante de um analista, o analista fala, conta isso, conta aquilo, e aquela pessoa diz assim, nossa, não é nada disso, você é uma pessoa depravada, você é uma pessoa que está trazendo aí coisas que eu não gostaria de ouvir isso, não são coisas suportáveis. Ou seja, são coisas que vão contra a moral da pessoa. Ou seja, para não lidar com a situação, ela traz essa justificativa daquilo que é moral, daquilo que é ético no consenso dela. E então, a moralização aí tem a participação do superego. O superego traz essa informação e a pessoa utiliza para não lidar com aquela informação. Como, por exemplo, aquela pessoa que fala assim, eu faço isso porque são as regras do meu pai, faço isso porque são as regras da minha mãe. Ou seja, ela está trazendo isso como uma obrigação para se fazer determinada coisa. Então esses três mecanismos de defesa, eles estão interligados aí com o isolamento do afeto, a retirada do afeto da situação para poder lidar com algo que pode causar maior tensão. Como comento em alguns vídeos, quanto maior a tensão, menor o prazer que a pessoa está sentindo. Por isso ela utiliza esses mecanismos de defesa para transformar aquela situação em uma situação mais fácil de enfrentar, mais fácil de encarar, mais fácil de digerir. Ok? Então esse é o vídeo de hoje, mas me conta aí, e você? Você racionaliza muito? Você busca desculpas para alguma situação? Você de vez em quando inventa aquelas histórias para tentar justificar um fracasso que aconteceu? Uma frustração, uma falha? Me conta aí nos comentários. Esse é o vídeo de hoje, essa é a dica de hoje, eu te espero. Até a próxima. Tchau, tchau.